Capítulo 24. Ryder levou Jaiden a uma sala de descanso nos fundos da oficina. Era uma sala pequena, grosseiramente iluminada, com uma mesa riscada e uma geladeira que zumbia e estalava, como se estivesse no fim da vida. Ele pegou o gelo no congelador e o envolveu com um pano limpo que conseguiu encontrar. Cara, eu sinto muito, murmurou Jaiden quando Ryder pressionou o gelo em seu olho. Eu não sabia que você estava aqui com ela. Eu só pensei em vir aqui me limpar. Fazendo uma pausa, ele lentamente virou a cabeça para mim, e me forcei a não ter nenhuma reação como ele estava mal. Recorri aos muitos anos de experiência com Ryder depois que o Sr. Henry avançava sobre ele. Sério, bebê. Eu não traria essa merda para você de propósito. Eu sei, sussurrei, mas trouxe, disparou Ryder de volta, me surpreendendo. Você trouxe essa merda para mim, para ela. Isso não é legal, cara. Meu olhar arregalado se voltou para Ryder. O músculo no queixo de Ryder tremia quando ele abaixou seu telefone. Hector está a caminho. Cuidado. Ele está irritado. Sentei-me ao lado de Jaiden, sem saber como ajudar além de me colocar ali e ficar fora do caminho. Você não precisava ligar para ele. Jaiden baixou o gelo. Isto não tem nada a ver com ele. Não te preocupes, não me preocupar. Você está louco, porra? Você já se olhou no espelho? É maiúsculo. Põe essa merda desse gelo de volta no olho. Ryder balançou a cabeça. Foi Braden, não foi. Reconheci que era o nome do cara que eu tinha visto na escola. Jaiden não disse nada. Eu avisei para ficar longe dele. E Hector também. Você desapareceu nos últimos dias, fazendo Deus sabe o que para aquele merda. E olhe para você agora. O garoto mais novo abaixou o queixo quando levou o pano de volta ao olho. Achei que conseguiria recuperar o que perdi. Eu levantei meu olhar para Ryder, e ele leu a pergunta em meu olhar. Eu esperava que ele não fosse responder, mas ele o fez. O Jaiden aqui, sendo extraordinariamente brilhante, cara, murmurou Jaiden, achou que poderia vender merda para o Braden. Na linha de frente, continuou Ryder, e não precisava de um grande exercício de lógica para adivinhar o que merda significava, só que ele vendeu o lixo e não devolveu exatamente o dinheiro como deveria. As pessoas fazem isso o tempo todo, argumentou Jaiden. Você já fez isso, eu congelei e poderia ter parado de respirar. Meu olhar se voltou para Ryder. Eu sabia o que era a linha de frente. Vender um material que lhe era dado sob a promessa de que o dinheiro de tudo que fosse vendido seria devolvido. Eu também sabia que eles não estavam falando de óculos de sol, eles estavam falando de drogas. Senti náusea, os olhos de Ryder continuavam em Jaiden. Eu fazia isso. Fazia Jaiden. Então decidi juntar 2 neurônios e percebi que não queria acabar morto em um mal. Dito beco só para ganhar uma centena de dólares. Ryder vendia drogas. Vendia. Eu não tinha certeza se devia ou não sentir alívio enquanto olhava para eles. Tudo o que eu podia sentir era um terror crescente. Não vou acabar morto. Ryder parecia que queria acrescentar mais hematomas a Jaiden. Sério. O que aconteceu com seu primo? Da última vez que soube, ele teve pulso rasgado. Cara, disse Jaiden novamente, deixando cair o queixo. Ryder cruzou os braços. Por que você está fazendo isso? Hector disse que conseguiria um trabalho para você, no McDonald's? Ganhando um salário mínimo para cheirar a gordura do dia anterior. Jaiden estremeceu enquanto balançava a cabeça. Você sabe que eu ajudo nossa abuelita com esse dinheiro, para que ela não tenha que trabalhar tantas horas. Ele levantou o saco de gelo. Ela não consegue nos manter. Você sabe disso, e o Estado vai parar de depositar o dinheiro por você. Eu sei disso, Jaiden, não quero que ela tenha que continuar abrigando crianças só para pagar a droga da conta de luz. Nem todos têm sido como você, disse ele. Ryder fechou os olhos. Eu também sei disso, mas, droga, você vai acabar sendo morto. A tontura aumentava à medida que eu perdia o fôlego. Uma rajada de ar frio percorreu minha espinha enquanto os ouvia. Aquilo era sério. Muito mais grave que qualquer coisa que acontecia na minha vida. Cara. Você está se estressando, respondeu Jaiden, começando a abaixar o gelo novamente, mas um olhar de Ryder o deteve. Já cuidei de tudo. Ryder bufou, parece que sim. Jaiden desviou o olhar, focando na geladeira. Após um instante,
Ryder voltou a falar, a voz baixa. Você é como um irmão para mim, Jaiden. Você e Hector têm me apoiado. Abriram sua casa para mim. Não quero ver isso acontecer com você. Nada vai acontecer, murmurou ele. Ryder continuou. Você acha que sua avó precisa vê-lo assim? O que você acha que isso fará com ela? Você acha que ela quer um dinheiro que custou seu sangue? As coisas começaram a se encaixar enquanto eu os ouvia, e não estava gostando das peças que minha mente estava juntando. Lembrei o dia que Ryder e Hector tinham seguido os caras mais velhos para fora do estacionamento da escola. A noite que ele apareceu com a testa cortada. As conversas sussurradas entre ele e Hector. Ryder estava envolvido no que? Estou bem, garantiu Jaiden. Estou bem, garantiu Jaiden. A voz dura. Nada vai acontecer comigo. Estou bem. Quando Hector apareceu, por um momento me preocupei que Braden não seria o problema mais imediato de Jaiden. Hector parecia querer matá-lo. Ele gritou com o irmão, alternando entre espanhol e inglês, num ritmo acelerado. Hector nem olhou na minha direção, nenhuma vez sequer, o que estava bem para mim, já que ele arrastou seu irmão, mais novo da oficina, deixando a mim e Ryder sozinhos outra vez. Ryder fechou a porta atrás deles e por um momento não se virou. Seus ombros se levantaram com uma respiração profunda e em seguida ele me encarou lentamente. Sinto muito por isso. Não, não é sua culpa, falei. Com um maxilar trincado, ele baixou o queixo. Sim, mas isso quê? Perguntei quando ele não terminou. Ele levantou a mão e a esfregou no queixo. Este tipo de coisa não precisa incomodar você. Você não devia estar em contato com nada disso, não é como, se você soubesse que isso fosse acontecer, argumentei. Parte de mim queria se aproximar dele, tocá-lo, mas me contive e espero que Jaiden fique bem. Ele não respondeu de imediato. Ele vai ficar se tirar essa merda da cabeça. É muito sério, houve outra pausa, é sério. Sempre é sério, ratinha. Ele está envolvido com algumas pessoas muito más, e uma vez que você cai nesse buraco de coelho, não é fácil sair. Eu cruzei os braços, é você, fazia o que ele está fazendo. Ele enrijeceu quando levantou a cabeça, ele enrijeceu quando levantou a cabeça. Eu não queria que você soubesse disso. Senti um aperto no peito, agora eu sei, respondi com calma. Eu fui idiota. Muito idiota. Parecia fácil, sabe? Fazer algumas entregas. Ganhar alguns dólares. Ryder encostou-se na porta e fechou os olhos. De repente, uma vulnerabilidade tomou sua expressão, e ele aparentou ter a própria idade, em vez do triplo dela. Eu não me envolvi muito, não como Jaiden. Eu saí. Sente que precisava me sentar, como, você saiu, o primo deles acabou morto, confessou ele, sem rodeios, e eu estremeci. Quando isso aconteceu, eu parei. E tive sorte. Tenho sorte. Não me envolvi com ninguém que se importasse com o que eu estava fazendo ou deixando de fazer. Só isso. É Hector, ele realmente é mais esperto. Nunca se envolveu em nada disso. É por isso que trabalha. Também economiza cada centavo. Ele quer frequentar a escola técnica. Conseguir um emprego que não seja preparar hambúrgueres. Jaiden é só uma criança, acrescentou, como se fosse muito mais velho que ele. Parece que ele quer ajudar a senhora. Luna, ele quer. E isso é que torna tudo pior. Não me interprete mal. Ele gasta parte do dinheiro consigo mesmo. Foi assim que se encrencou dessa vez, mas ele compra mantimentos e esconde dinheiro na bolsa da senhora. Luna. Ryder suspirou novamente. Todos nós escondemos naquele momento. Eu soube que não poderia usar o que Ryder tinha feito contra ele. Ryder, Jaiden. Tantas outras pessoas eram produto do seu meio. Algumas saíam. Outras não. Ryder estava certo. Muito disso era sorte. Às vezes era determinação. Mas a maior parte era sorte, e eu era a mais sortuda de todas as pessoas, forçando-me a me aproximar. Descruzei os braços, mas você está envolvido nisso. Quando ele abriu a boca, continuei. O dia em que você e Hector saíram da escola depois de Jaiden. Você apareceu com a cabeça ferida. Por quê? Ryder se afastou da porta e levantou a mão. Tirou o cabelo do meu rosto, prendendo os fios atrás da minha orelha. Jaiden teve um problema. Eu esperei, seus dedos correram pela lateral do meu rosto sobre meu maxilar.
Ele fechou as mãos na minha nuca, ele ia se encontrar com Braden. Nós o impedimos, quando o polegar acariciou o ponto no qual minha veia pulsava, experimentei todas as sensações. Mas eu não me deixaria distrair. Você o impediu com o rosto, seus lábios tremeram. Os garotos de Braden não gostaram de termos resgatado Jaiden. Meu coração ficou pesado. Quem é Braden? Ninguém com quem você tenha que se preocupar, respondeu ele de imediato, e eu o fuzilei com um olhar sério. Não há nenhuma razão para que você cruze com ele. Mas você vai, ele arqueou uma sobrancelha. Não se eu puder evitar. Esperemos que Jaiden aprenda com o que aconteceu esta noite, se ele não aprender. Meu estômago continuava se revirando, quero saber quem ele é. Por um instante achei que ele não fosse responder, e então Ryder suspirou, Braden é da nossa escola. Ele revende para Jerome, que é muito mais velho. Quando Jaiden não tem o dinheiro. Braden e sua gangue têm que responder a Jerome, pois foi Braden quem levou Jaiden para o esquema. Claro, eles estavam irritados com Jaiden, e quando eles ficam irritados não são muito de conversa, eles eram de briga. Você e Hector ficaram no lugar de Jaiden ou algo assim? Foi assim que você se machucou? Não. Nós os convencemos a dar mais tempo a Jaiden, explicou, levou um tempo para convencê-los, e parte disso não foi na conversa. Oh, Deus! Eu não poderia sequer imaginar o que seria estar nessa situação. Você vai se envolver de novo? Essas pessoas parecem assustadoras. Eu não. Respirei fundo e disse possivelmente a coisa mais egoísta de todos os tempos. Não quero que você se envolva em nada disso. Não quero porque se importa comigo, claro. Estreitei os olhos eu. Não quero me preocupar com a ideia de que você vai se machucar. Ele deu um passo à frente, e sua outra mão pousou logo acima do meu quadril. Porque você quer ficar comigo, sim? Essa era uma palavra fácil de falar. Ryder sorriu, e a covinha direita apareceu. Você quer ser minha namorada? Abri a boca, e então ri. Isso parecia estranho após a seriedade da nossa conversa, mas a declaração era doce e boba, suas bochechas coraram. Não sei o que concluir depois dessa risada, brincou ele, mas amo o som dela. Perdi o fôlego ao ouvir aquela palavra. Amo. Oh, Deus, o que estava acontecendo ali? Você quer? Que ser minha namorada? Perguntou ele ali, e depois riu. Eu provavelmente deveria ter dito isso antes de beijá-la, mas eu quero. Ver aonde isto vai, Mallory. Sinto que tenho uma segunda chance, sabe? Venho pensando nisso desde que me sentei na aula de oratória e a vi lá. Nós temos uma segunda chance. E quem nesse mundo recebe uma segunda chance? Busquei seu olhar com uma sensação de justiça no fundo do peito. Eu tinha pensado a mesma coisa antes, sobre segundas chances. Eu não quero deixar essa passar, nem eu, lentamente, pousei a mão em seu peito outra vez. Cário e Rosa não ficariam felizes com isso. Nem Paige. E talvez isso tudo fosse um pouco louco, mas eu queria isso, eu o queria. Sim, o sorriso surgiu em seu rosto, e ele abriu a boca para falar, mas pareceu mudar de ideia. Sem dizer uma palavra, abaixou a cabeça e me beijou, meu terceiro beijo, e foi tão certo, perfeito e completo quanto o primeiro e o segundo. E quando ele afastou sua boca da minha, me puxou para junto de seu peito. Passando os braços em volta de mim, e eu o abracei com tanta força quanto ele me abraçava. Pressionei meu rosto em seu coração, e deixei toda aquela história com Jaiden de lado por um momento. Eu me concentrei em Ryder e em mim, e no que estava acontecendo ali, e no que significava, porque aquilo era um começo.